Eu solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 15 e 29 do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias às mesas dos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 15/2/2016 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 29/2 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente. Expediente recebido do Executivo. Temos em mãos os projetos de lei do Executivo 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17, todos de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei do Executivo 14 de 2016 e o projeto de lei complementar 2 de 2016 foram retirados de pauta a pedido do Poder Executivo. Temos em mãos o balancete da receita e da despesa do Executivo referente ao mês de janeiro de 2016, que encaminho à Secretaria, que o deixa à disposição das comissões permanentes. Temos em mãos ofício especial apresentado pelo vereador Ernei Antônio de Paula. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura. Excelentíssima senhora presidente, aos vereadores presentes, funcionários, à imprensa, ao pessoal aqui que abrilhanta a nossa sessão, seus internautas, boa noite. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Viradouro, eu, Ernei Antônio de Paula, vereador da Câmara Municipal de Viradouro, São Paulo, venho à presença de Vossa Excelência e demais vereadores para comunicar meu desligamento do Partido dos Trabalhadores, conforme o documento anexo, protocolado sob o número 15.761. Diante do exposto, comunico ainda que o mesmo documento foi protocolado junto ao Diretório Municipal do PT em Viradouro. Sem mais para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. Viradouro, 7 de março de 2016, Ernei Antônio de Paula. Quer que lê o ofício do juiz? Não. Só basta o ofício de comunicação. Não. Obrigado, vereador. Passamos às moções agora. Moção número 2 de 2016, de aplauso. Solicito ao primeiro secretário Ernei que proceda à leitura. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, a todos, eu não quero mencionar nomes que estão presentes hoje nesta sessão ordinária. A todos vocês, boa noite. Nos sentimos honrados com as suas presenças. Muito obrigado mais uma vez. Internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracinado no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição: moção de aplausos número 002/2016. Lucas, está dando microfonia? Moção de cumprimentos e aplausos referente às datas comemorativas do mês de março, cujo dia
tem o seu significado de muita importância. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumpre, pois, com os representantes do povo viradorense, externar nossas congratulações e aplausos com as datas que seguem, desde o Dia de Oração, o Dia Internacional da Mulher, finalizando com o Dia Mundial da Juventude, datas que merecem ser lembradas pela importância e seu significado. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeremos, fique constado na ata desta sessão ordinária, moção de cumprimentos e com aplausos extensivo a todas as datas abaixo relacionadas. Dia 2, Dia da Oração. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Dia 10, Dia do Sogro. Dia 12, Dia do Bibliotecário. Dia 14, Dia do Vendedor de Livros. Dia 14, Dia Nacional da Poesia. Dia 15, Dia da Escola. Dia 19, Dia do Carpinteiro. Dia 19, Dia do Marceneiro. Dia 21, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia 22, Dia Mundial da Água. Dia 23, Dia Mundial da Meteorologia. Dia 27, Dia do Circo. Dia 28, Dia do Diagramador. E dia 30, Dia Mundial da Juventude. É a moção, Sala das Sessões, 7 de março de 2016. Ernei Antônio de Paula, vereador. Eu esqueci de mencionar aqui que 23 de março é o aniversário da nossa querida e amada cidade viradourense. A moção está em discussão. Que faça constar em ata. Viu, secretário? Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Passamos à moção 3 de 2016, de aplausos e congratulações. Eu aproveito aqui, tomou posse no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o Dimas Eduardo Ramalho, o qual veio convite para todos os vereadores. Como ninguém fez presente, nós estamos fazendo uma moção e, como eu venho conduzindo isso aqui de forma democrática, eu estou participando, os novos vereadores, posso manter o nome? Está sendo a leitura, secretário. Moção número 003/2016 de congratulações. Requer a mesa diretora e dispensadas as demais formalidades, moção de congratulações ao excelentíssimo senhor Dimas Eduardo Ramalho, que no último dia 22 de fevereiro assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TSE. Diante do exposto, propõe à mesa ouvido o plenário nos termos regimentais que faça constar nos anais desta casa votos de congratulações. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de março de 2016, Fabiana Lourenço da Silva, presidente, assinada pelos vereadores Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Franco, Edson Luiz Maria Tavares, Ernei Antônio de Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manuel Aparecido Brandão. Isso aqui. Coloco a moção em discussão. Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Passamos agora às indicações. Nós temos uma indicação aqui de autoria de todos os vereadores, que eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Indicação. Os vereadores que esta subscrevem nos termos regimentais indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja providenciada a restauração do túmulo senhora Hipólita Placidina da Silveira, falecida em 10 de novembro de 1919. Trata-se de uma das fundadoras da cidade e doadora das terras onde hoje está a cidade de Viradouro. Tal solicitação se dá em virtude do péssimo estado de conservação que se encontra o túmulo de uma das pessoas mais importantes da história de nossa cidade. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de março de 2016, Fabiana Lourenço da Silva, presidente. Assinados pelos vereadores Ailton Antônio Ferreira, Edson Luiz Franco, Edson Luiz Maria Tavares, Ernei Antônio de Paula, José Gibran, Julimar Pelizari, Luiz Geraldo Cardoso e Manuel Aparecido Brandão. Temos em mãos 4 indicações de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Eu vou dividir 2 e 2 para os 2 secretários. Indicação.
limpeza da piscina no Centro Municipal de Formação Cultural, vulgo Totozão. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, prefeito municipal, que mais uma vez determina a imediata limpeza da piscina anexa ao Totozão e que daí em diante se proceda à manutenção da limpeza da mesma. Viradouro, 7 de fevereiro de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes, a referida piscina se encontra mais uma vez totalmente suja, possibilitando a proliferação do tão temido mosquito Aedes aegypti. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se tome providências urgentes no sentido de promover uma limpeza geral nas margens da Avenida Augusto Giovannini, no Rio Pardo. O local encontra-se com lixo, entulhos de construção, galhos e todo tipo de móveis velhos, tais como sofás, fogões, camas e outros, que são colocados em frente aos ranchos ou na beira da cerca, que já se encontra com mato alto e muito lixo que ali foi depositado, formando assim as condições ideais para a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns trechos da avenida, o mato invadiu a pista, podendo causar acidentes, e em outros trechos tem verdadeiros depósitos de ferro velho no acostamento. Diante do exposto, solicito providências urgentes por parte do poder público, uma vez que trata-se de área de preservação ambiental e com cobrança de IPTU. Câmara Municipal de Viradouro, 23 de fevereiro de 2016, Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Restabelecimento da iluminação da saída para bebedouro. O vereador Manuel Brandão, que a subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Maicon Lopes Fernandes, que determina o restabelecimento da iluminação da saída de bebedouro. Vereador, 7 de fevereiro de 2006. Professor Manuel Brandão, vereador. Eu acredito que é a saída da avenida, né, professor? É porque pode sair por Terra Roxa também, né? Indicação. Reunião com todos os professores para a leitura das propostas de mudança do Estatuto do Magistério. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, que através da Secretaria Municipal de Educação convoque reunião com os professores para que se faça a leitura das propostas de mudança no Estatuto do Magistério contida no PLC 002/2016, enviado à Câmara Municipal, antes que o mesmo seja submetido à votação do plenário desta Casa. Vereador, 7 de dezembro de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, a todos muito boa noite. Aproveito e cumprimento igualmente a todos os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pela internet e de modo bastante especial as pessoas que nos honram com a sua presença hoje aqui no plenário da Câmara Municipal. Senhora presidente, eu venho rapidamente comentar as indicações feitas. A primeira trata da limpeza da piscina do Totozão. Há poucos dias essa limpeza foi feita, mas é muito rápido para voltar a ficar suja numa maneira assim terrível. Tá bastante suja, mais uma vez. Sabemos dessa questão da possibilidade da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Infelizmente a piscina está lá e precisa ser cuidada. E eu gostaria, mais uma vez, de sugerir o que aqui eu fiz em outro momento, de forma escrita, mas relembrar essa indicação, de que tanto a piscina junto ao chamado Totozão, quanto a piscina que fica aqui ao lado, próximo do SIAC, que elas, além de serem tratadas, comecem a ser devidamente, passem a ser devidamente utilizadas. Porque, na verdade, nós temos a piscina lá do Centro de Formação Cultural, nunca foi utilizada. Essa aqui só foi, sim, muito utilizada. Não sei se ultimamente tem sido. Mas poderíamos, inclusive, e naquela época foi essa a sugestão,
de que, aos finais de semana, cada final de semana, essas piscinas, esses espaços, fossem cedidos a uma das entidades municipais, para que elas cobrassem um valor simbólico, pudessem vender aí, fazer um barzinho próximo dessas piscinas e arrecadarem fundos para essas instituições. Eu estou dizendo o exemplo aí de asilo, a PAI, etc. Cada final de semana, uma instituição ficaria responsável e, ao mesmo tempo que ela poderia usar daquele espaço para arrecadar para si esses valores, ficaria responsável de aspirar. Se aspirar uma vez por semana, nós não vamos ter mais problemas com essas piscinas. Então, eu acredito que esse seria um meio de fazer um bom uso do espaço e evitar que ele ficasse ali numa situação de abandono. Porque, na verdade, com todo o respeito do mundo, é uma ideia muito pouco pensada de fazer essas piscinas. Nós já tínhamos uma piscina que dava um trabalho desgramado aqui em cima e que muitas vezes ficava suja. Sempre ficou. Aí se constrói mais uma sem muita utilidade, sem necessidade. E, se não me engano, salvo melhor juízo, fica sob a responsabilidade da educação. Como se a educação, com elas, tivesse algum lucro. Por exemplo, aqui nós ainda temos o uso, por quem fica aqui no José Rodrigues Bento. Mas a outra uso nenhum. É dispêndio de dinheiro público e, mais uma vez, tirado da educação. A limpeza da Augusto Giovannini, até pergunto ao Codorna se já mudou alguma coisa, se permanece como estava. Infelizmente, pessoal, não dá mais para a gente pedir isso. Eu tenho pedido reiteradas vezes, pelo menos uma dezena delas ao longo do ano passado. Quem passa por lá sabe que algum lugar que está cuidado é que os próprios donos de ranchos, que ali têm os seus ranchos, o fizeram, porque o poder público não o fez. E é uma área urbana, não pode ficar abandonada. Além de área urbana, é uma área de preservação ambiental. E que se paga impostos, inclusive IPTU. Então é necessário que a gente cuide daquela área também. A iluminação na saída para a bebedoura, eu me refiro aqui à saída pelo Mantelli, materiais de construção, aqui pela avenida principal entrada da cidade. E por fim, senhora presidente, já para encerrar, eu gostaria de reforçar o pedido que foi feito hoje pela manhã, aqui numa reunião em que esteve presente a senhora presidente desta casa, a vereadora Fabiana, o vereador Ernei, o vereador Edson e o vereador Julimar, e este que vos fala, estivemos reunidos pela manhã para tratar de alguns projetos. Dentre eles, o projeto de número 2, que trata de mudanças no Estatuto do Magistério Público Municipal. Naquele momento, eu falava de maneira informal, o que agora eu faço de maneira formal. O pedido para que seja providenciado a leitura desse documento com todos os educadores, com todos os interessados, antes de vir para essa casa. Eu acho que esse é o caminho. Por mais que a gente fale que tenha sido feito levantamentos, pesquisas, etc., nada substitui a leitura antecipada, antes de vir para esta casa, a leitura integral do documento final. Porque nem sempre se entende o que o outro quis falar e nem sempre se fala aquilo que o outro quer entender. Então é importante que seja feita essa leitura. Minha sugestão inicial é que se fizesse nos ATPCs, depois pedi a Liliana, que na manhã de hoje gentilmente esteve aqui conosco, nos esclarecendo sobre o projeto, que fosse feita uma convocação, ou pelo menos um convite. Eu acho que não seria o caso de convocação, porque os interessados têm apenas que ficarem sabendo e tomarem parte, muito embora eu sei e antecipo que se nós fizermos só o convite, poucos virão, mas pelo menos o convite foi feito. Então, o meu pedido, mais uma vez, é que se faça uma reunião com esses educadores, todo mundo sendo devidamente comunicado. Eu já me comprometo de antemão de faltar ao meu serviço, seja ele nas escolas particulares ou nas escolas estaduais, e participar com todos desse debate. Eu acho que é importante que façamos esse debate. Finalizo, senhora presidente, fazendo 2 destaques sobre esse projeto, que não vai hoje em pauta. Mas, por exemplo, nós temos no artigo 14
modificações no seu inciso 6º, que eu diria que é uma modificação que merece todos os aplausos de pé. Quando nós tratamos de que o professor assistente de educação básica não se restrinja somente à educação básica, a fundamental 1, mas que ele acompanhe este aluno que necessita, que tem necessidades especiais, ao longo de sua carreira, ao longo de sua estadia naquilo que é responsabilidade do município, até o 9º ano. E mais, um outro ponto, que eu não vou me recordar agora o número do artigo, senhora presidente e demais colegas, os senhores leram e sabem, trata da possibilidade de que esse professor assistente fique atrelado àquele aluno e caminhe com ele, independente de para qual escola ele vai e qual nível que ele está, até o final do seu curso. Eu quero aplaudir, tenho meu aplauso de pé a esse artigo, a essa modificação, que vem trazendo aí benefícios inimagináveis e imensuráveis para a população viradorense, e em particular e em especial para as pessoas que têm a necessidade desse trabalho, para as famílias que possuem crianças com tal necessidade. Isso só as escolas particulares o tinham. E algumas vezes bancada pelo próprio pai para o ter. E o município adota. Parabéns à administração, parabéns à equipe da divisão de ensino pela colocação deste pensamento, pela eleição desse pensamento. Por outro lado, eu gostaria de destacar que há pontos catastróficos, na minha opinião. Não estou aqui, não sou o dono da verdade, mas tenho a minha opinião que há pontos catastróficos e cito um deles. O artigo 50, o parágrafo 4º, vem dizendo sobre os cursos para a progressão do professor. E assim se refere: serão válidos para a progressão horizontal os certificados de cursos realizados em período não superior a 3 anos. Eu ou não entendi o alcance ou discordo plenamente do mesmo. Precisamos discutir essa questão. Por que discordo? Primeiro, pelo seguinte princípio: porque essas progressões acontecem a cada 5 anos. Então, no mínimo, deveríamos fazer aqui a coincidência dos últimos 5 anos, e não somente dos últimos 3. De tal maneira que, se uma pessoa hoje tiver a progressão em 2016, vamos dizer, em março de 2016, ela terá nova progressão somente em março de 2021. De tal modo que os cursos que ela vier a fazer no restante do ano de 2016 e no ano de 2017 até março de 2018, ou ela deixará de fazê-los, ou não terá validade para contar na sua progressão, porque só vai valer dos 3 últimos anos. Então, eu quero dizer que eu discordo, e já antecipo que se não mudar na volta, que vai voltar ao Executivo, se voltar assim, apresentarei emenda neste sentido. Mas vou mais adiante. Gostaria que nós pensássemos o seguinte: o que você aprende, de fato, não caduca. O que você aprende não caduca. E nós agora estamos pegando os educadores, de certa forma, no contrapé. Porque nós tínhamos uma lei que dizia que os cursos valeriam a partir do ano 2000. Então, se eu tinha um curso do ano 2000, do ano 2001, e daí para frente, todos os anos eu tinha outros cursos, o que foi feito? Todo mundo fez isso. Pegou os cursos do fundo do baú, aqueles que estavam do ano 2000 para frente, e começou a apresentar. E guardou outros cursos que seriam apresentados nos próximos momentos de sua evolução. Esses correm o risco, estão fatalmente perdidos, entre aspas, perdidos do ponto de vista da progressão. Não estão perdidos do ponto de vista da intelectualidade de quem os fez, porque quem estudou, quem fez o curso, não vai perder nunca. Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. O Barão de Itararé dizia tal coisa. Então, veja, eu acredito que é bom a gente pensar, inclusive na possibilidade de permanecer como estava. Agora, se não for possível, que eu também entendo que você tem que tirar as pessoas da inércia, porque se você deixar
Tem gente que já tem curso para terminar suas progressões até o fim da carreira e não quererá fazer outros. Pode acontecer. Preciso tirar as pessoas da inércia. Mas é bom que a gente pense nessas pessoas que fizeram, que não caduca o saber, tá? E que no mínimo, pessoal, peço encarecidamente, no mínimo, coloquemos os 5 anos. Porque os 3 anos, desculpem-me, é catastrófico. Mas eu agradeço mais uma vez aqui agora de público a Liliana pela gentileza de estar aqui conosco na manhã de hoje. Foi muito esclarecedora. Alguns pontos que a lei, infelizmente, não acompanhou a evolução legislativa. Ela trouxe uma cópia mais nova, que a lei complementar, número 50 de 2000 e alguma coisa, não constava da cópia que a própria Câmara tem. Então, eu estava perdido nesses pontos, já me achei, e dá para a gente continuar trabalhando nessa sequência. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência, senhora presidente. A palavra continua livre. Vereador Edson com a palavra. Senhora presidente, eu vou insistir aqui numa indicação que nós fizemos aqui já várias vezes, porque eu acho que aquilo lá é muito perigoso. Quem passa pelo anel viário aqui, Bitiúva para Bebedouro, continua o barro correndo naquela ponte, está intransitável o dia que chove. Então, acho que é um perigo. Gostaria que fosse feito um ofício reiterando o atendimento dessas indicações, por gentileza. Gostaria de aproveitar a oportunidade dos professores estarem aqui hoje presentes. O Manuel sugeriu que esse projeto do Estatuto do Magistério fosse lido para todos os professores. Eu acho que devia ter sido e deve ser lido. Não, mas não somente lido. O projeto deve ser debatido, deve ser discutido. Cada um de vocês deve fazer as propostas de vocês, mesmo porque vocês estão tendo uma oportunidade ímpar aqui hoje, quero dizer hoje por causa desse projeto, de fazer alterações no projeto através da iniciativa de vocês, certo? Porque ninguém melhor do que vocês que estão sentindo e sabem como é que é a dificuldade de ser professor hoje no Brasil, não vou dizer viradouro, para aproveitar essa oportunidade. Então leiam, debatem, façam proposta de alteração e mande para a Câmara, porque eu garanto para vocês que a discussão aqui será muito boa e tem um objetivo sim, valorizar cada um de vocês que, de uma maneira ou de outra, vocês são as pessoas que preparam os futuros homens do nosso município, aqueles que vão nos dirigir e, com certeza, também muitos deles participarão para educar nossas crianças do futuro. Muito obrigado. A palavra continua livre. Aproveito para cumprimentar a minha amiga Liliana, secretária da Educação, que se faz presente. Hoje de manhã nós tivemos acabou que virando uma reunião, discutindo sobre isso, que chegou o Manuel, chegou o Edson, o Ernei, aí eu liguei para Liliana, o Julimar, aí subiu o doutor Jefferson também, e foi bem proveitosa, né? Mas parece que já foi falado, existe uma comissão, né, secretária, que estão, né, em discussão, mas se Deus quiser vai. A palavra continua livre. Vamos passar a ordem do dia, então. Vamos fazer o seguinte, não estendendo muito, eu vou suspender por 5 minutos, vou passar a palavra para a secretária da Educação, a Liliana, e ela já passa, não sei, já foram tomadas algumas medidas aí sobre o assunto, mas esse projeto foi retirado a pedido do Executivo. Nós devemos estar votando bem próximo aí. Quer o sem fio, Liliana? Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana, presidente da casa, todos os nobres vereadores. Realmente, hoje foi uma reunião muito importante que aconteceu aqui pela manhã. Eu acredito que deveríamos ter mais encontros como o de hoje. Eu vou tentar, eu sei que vocês têm aí uma pauta grande,
né, para a noite, mas eu vou falar sobre alguns pontos que o vereador Manuel trouxe aqui, tá bom? Vou tentar ser bem breve. A questão das piscinas. Realmente, né, nós queremos muito que ela faça parte do nosso projeto pedagógico dos núcleos. Mas nós estamos com uma parceria que já vem há muitos anos no município, como é de conhecimento dos senhores, com o SESI. Né? Ela já atravessou outra gestão. É uma parceria junto com a Viralco, também, o SESI. E eles têm uma estrutura pedagógica maravilhosa. E quando nós colocamos que uma das modalidades que gostaríamos de estar desenvolvendo com os alunos era a natação, a gente, por isso que eu digo, quando a gente se comunica, a gente aprende muito com o outro, principalmente porque não sabemos nada, né? O pouco que a gente sabe, juntado com um do outro, vira um conhecimento que muda as vidas, né, das pessoas. E nós aprendemos com eles que para se ter atividades ali naquela piscina, nós teremos que ter o guarda-vidas. E esse guarda-vidas, professor Manuel, ele precisa também ter um local específico em que ele fica numa altura em que ele possa ter toda a visão de toda a atividade desenvolvida ali dentro. Então, isso realmente é uma coisa assim, que nós precisamos nos adequar. Né? Essas reuniões, as últimas em que nós tivemos, foi bastante produtiva nesse sentido, e nós estamos dando andamento para isso, que haverá agora com o SESI, ainda este mês, um workshop em que virão pessoas que já trabalham pelo SESI na questão da natação, inclusive trarão alunos do programa para fazer, né, a Débora, diretora representando o José Rodrigues Bento, sabe do que eu estou falando, né? Eles virão, então, assim, nós estamos fazendo e estamos procurando fazer de uma forma em que a gente não coloque as crianças em situação de risco. Mas, realmente, é um problema muito grande a questão da limpeza das piscinas, né? Todo funcionário que a gente coloca, a pessoa encontra dificuldade. O Ailton, na época em que eu era menina e usava a piscina, eu me lembro do Ailton, as voltas da piscina o tempo todo, né? Cuidando, realmente ali precisa de um funcionário de 8 horas. O que eu já pleiteei junto ao prefeito, e nós realmente no quadro não temos, mas agora no próximo concurso público será admitido pessoas para este fim. É um compromisso dele com a educação, de que será contratado, sim, um profissional específico para isso, viu, professor Manuel? E nos ajude aí nessa questão de... Sim, do concurso não. Eu digo aqui com toda a clareza de que não foi pensado nisso para o concurso. Sim, senhor. Então, a questão da piscina, eu penso que, né, é isso que eu teria para informar. Quanto às progressões na questão do estatuto dos 3 anos, eu gostaria de esclarecer que realmente é 5 anos, e nós temos sim, ela é prevista e é contado a cada 5 anos, mas a ideia de colocar 3 anos é porque nós sabemos que, ao dormirmos, no outro dia, a gente já está desatualizado. As informações, realmente, a produção científica de conhecimento, ela acontece em frações de segundos na era hoje, né, na nossa era. Essa propagação do digital, né, eu falo, a gente é muito analógico ainda. Então, muitas vezes, a gente faz as coisas a um passo mais lento, mas a evolução humana, o conhecimento humano, ele não para.
Então, a nossa intenção, no caso de estar passando para 3 anos, é porque 3 anos nós já estamos desatualizados. A questão, a gente vê muito isso com as licenças gestantes, né? A gente fica 6 meses afastadas, quando a gente volta, a gente se sente já um pouco fora, né, de todo um contexto, que realmente... Pode, Manuel. E aí eu me apego à sua própria fala anteriormente aqui, em que você diz que conhecimento, né, o nobre vereador diz que conhecimento a gente carrega por toda a vida, né? Se nós dissermos que, ao olharmos para uma determinada situação, eu vou falar um episódio aqui, 11 de setembro, quando se derrubou as Torres Gêmeas. Quando eu digo isso, eu tenho certeza que muitos chegam a visualizar o que estavam fazendo exatamente no momento em que a televisão mostrava essa notícia. Certamente as nossas impressões disso, nós carregamos diferente de um aluno que senta na sala de aula e ouve hoje falar desse atentado. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que nós vivenciamos, que o conhecimento que nós adquirimos, ele fica intrínseco na nossa prática. E como eu dizia hoje de manhã ao senhor, e ao Dr. Edson, ao Ernei, ao Julimar e ao Dr. Flávio, é que se eu tenho um diretor que foi professor de matemática por anos, e que quando ele passa num concurso público para ser diretor, ele carrega com bônus por essa formação, isso na carreira dele, eu tenho certeza absoluta que um diretor com essa formação acadêmica em matemática, todos os cursos que ele fez, ele conseguirá ajudar o professor e o aluno, que é o que nos importa, muito mais, ele vai conseguir gerir conflitos de matemática, seja de ordem com o aluno ou de ordem mesmo com o professor, na sala de aula, com a equipe pedagógica, e dar um resultado melhor. Então, a minha defesa para que tudo se carregue é porque nós carregamos esse conhecimento. E por que não o diretor carregar isso? Mas eu entendo que, como nós conversamos aqui, e eu tenho muito comigo que as pessoas elas me convencem pelos seus argumentos. E hoje eu fui convencida que isso realmente precisa ser discutido. Inclusive, foi retirado de pauta, não foi exatamente por isso, nós vimos outros apontamentos que foram feitos totalmente pertinentes, o qual o doutor Jefferson, que também estava presente, entendeu, né, que realmente precisava ser retirado. Mas eu penso que abrimos isso para uma discussão. Aproveito para elogiá-los pela proposta da chamada aos professores para que todas as alterações sejam elas só para o bem, que isso seja passado, sim, a todos os professores, seja marcada uma reunião, mas eu, sem querer ser pessimista e aproveitando os internautas que nos assistem, né, que nos ouvem só, apenas talvez, que exerçam o seu direito no momento correto, em que as discussões são abertas, em que vai lidar com a sua própria vida.
Porque nada do que nós propomos hoje, nesse projeto de lei, foi para que haja uma piora, e sim para uma melhora. Como eu disse aqui também, nós, para podermos escrevermos o Plano Municipal de Educação, nós fizemos incansáveis discussões, nós abrimos questionários a todos os professores da rede municipal, o qual eu tenho números precisos, mas dos 98% que disseram saber que existe o Plano Municipal de Educação, metade nunca o leram. Né? E hoje, quando eu me estendi na discussão aqui, o Manuel falou, para porque você está indo para outro caminho. Eu comecei a falar um pouco da minha trajetória, citei até o Lindóia, que quando prefeito, na época em que eu fui admitida, ele logo percebeu que ele estava diante de uma pessoa que ia lutar pelos direitos da categoria, o qual eu o elogiei por abrir as portas da prefeitura, e foi com você que começou essa discussão da educação infantil. Agradeço a sua colaboração, viu? Você é sempre lembrado quando eu falo aos professores. Assim como é lembrado todos os prefeitos que o sucederam, e são lembrados também todos os méritos que vocês deram à nossa categoria. Tá bom? Então, que eu gostaria de deixar aqui, bem marcado. Hoje, nós sofremos muito quando nós vamos reeleger uma comissão de conselho de escola. Eu também tenho números precisos para trazer para os senhores, dizendo quantos professores não gostariam de participar de um conselho de escola. A nossa luta para que todos os conselheiros, Fundeb, CAI, que é o Conselho de Alimentação, Conselho de Escola, Conselho do CMAS, CMDCA, desculpa, quanto que nós queremos ter professores nos conselhos e quanto a gente encontra dificuldade de que eles participem efetivamente. Eu parto do princípio que a gente vai construir uma educação cada dia melhor. Mas nós precisamos dos professores. E eu aqui, humildemente, Manuel, reconheço que você está totalmente certo em que a gente, eu me comprometo durante o tempo em que eu estiver na secretaria, como secretária, a promover a reunião convidando aos professores para que consultem e opinem sobre a minuta que vai estar pronta. Não me proponho aqui a fazer reuniões com todos eles, para todos os artigos do Estatuto, senão não cumpriremos a nossa meta de, até julho de 2016, trazer um documento estruturado, reescrito, de acordo com aquilo que foi respondido nos questionários para a escrita do Plano Municipal de Educação por todos os professores. Acreditamos, sim, que aquele documento ele mostra a realidade dos nossos professores e seus anseios. Acredito que merece, sim, ser aberto vários momentos para discussão, mas nós vamos partir dele. Nós nomeamos uma comissão para reescrita do Estatuto, onde há representatividade dos professores da educação infantil, creches e pré-escola, e do ensino fundamental e ensino... Só um minutinho, eu pediria a gentileza, a senhora fazer as considerações finais, que nós estamos com uma pauta grande. Tá bom. Seria um prazer para todos nós estar... Mas você promete me convidar? Com certeza. Muito obrigada. Regimentalmente, com certeza. Tá bom. Tenham Nós todos estamos com uma pauta grande aqui, eu peço que vocês entendam, tá? Tá. Tenham todos uma ótima noite. Me perdoe pelas delongas, tá bom? Muito obrigada.
que regimentalmente tem que cumprir. Senão... Reabrindo a sessão, vamos em frente, né, que passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos em mãos projeto de lei do Legislativo 9 de 2015. Tá, como ele está explicando aqui, é porque está mais antigo na casa. Então, é do Legislativo, projeto 9, aquele que vai alterar da educação. Aquele primeiro, está mais antigo na casa, vereador. Secretário, por favor, a justificativa, emenda e os pareceres. Alô? Projeto de lei do Legislativo número 009/2015, que altera as leis número 3.077, de 2 de janeiro de 2013, e número 2.708, de 20 de agosto de 2008, de autoria da mesa. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências na qualidade de membros componentes da diretora desta Câmara para apresentar o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 3 da Lei nº 3.077, de 2 de janeiro de 2013, e cria o parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 2.708, de 20 de agosto de 2008. Com a proposta, buscamos sanar possíveis inconstitucionalidades na redação originária do artigo 3º da Lei nº 3.077, de 2013, haja vista a existência de interpretações no sentido de que atrelar a revisão geral do subsídio dos agentes políticos e dos demais servidores do ente federado caracteriza afronta ao inciso 18º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda que a revisão geral anual dos subsídios dos secretários seja realizada na mesma data e sem distinção dos índices aplicáveis à remuneração dos servidores públicos, há necessidade de que tal disposição seja feita em leis distintas, ou seja, na que prevê revisão geral dos servidores e que prevê a revisão geral dos secretários. A alteração introduzida na Lei 2.708, de 20 de agosto de 2008, introdução do parágrafo único ao artigo 3º, é proposta apenas para fins de melhor adequação da lei em questão, haja vista que sua redação original não padecia do vício de inconstitucionalidade que possivelmente padece o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 3.077, de 2013. Essas excelentes razões pelas quais, nos valores da competência que a lei orgânica nos confere, para propor o incluso projeto de lei, atenciosamente, Viradouro, 24 de agosto de 2015, assinada pela Fabiana Lourenço da Silva, presidente, Ernei Antônio de Paula, primeiro secretário, e Edson Luiz Franco, segundo secretário, que não tem a sua assinatura. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu não sei se nós lemos naquela época, foi a conclusão só, eu posso... Tá. Vereador Ailton, comissão de... vereador Tiguera, desculpa. Finanças de Orçamento, vereador Júnior. Vereador Julimar. Vereador Ney, pela aprovação. Só justificar, aqueles documentos que nós conversamos na reunião, os vereadores presidentes, ficou faltando documentos daquele. Então eu gostaria de encaminhamento para que amanhã o Codona vá atrás na Secretaria da Prefeitura e traga, complemente. Mas, de antemão, vereador Manuel,
nós vamos fazer uma emenda para que esse reajuste não seja obrigatório sem que carregue o reajuste dos funcionários. Porque do jeito que está no projeto, será feito dos funcionários se tiver condições financeiras para fazê-lo. Então tem que amarrar isso aí. Hoje de manhã já ficou certo isso, né? Inclusive já falou o próprio secretário de Negócios Jurídicos para estar fazendo a emenda. Então eu encaminho. Passamos ao projeto de lei do Executivo 10 de 2016. O projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. 10. Emenda supressiva ao projeto de lei 010/2016, que suprime a linha A do artigo 2º do projeto de lei 10/2016. Artigo 1º, suprime-se a linha A do artigo 2º do projeto de lei 10/2015. Artigo 2º A, suprimida. Câmara Municipal de Vereadores, 7 de março de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. Justificativa, excelentíssima senhora presidente e demais colegas, a certidão positiva com efeitos de negativa não pode ter sua validade restrita por sua lei municipal, uma vez que se trata de um conceito legal de alcance nacional. Mais argumentos, ver relatório na CCJR. Viradouro, 7 de março de 2015, professor Manuel Aparecido Brandão, vereador. A emenda está em discussão. Palavra, vereador Manuel. Senhora presidente, prometo ser breve pelo passar da hora e o tanto de projeto que nós temos para votar, mas gostaria apenas de deixar registrado em ata o motivo pelo qual proponho a emenda suprimindo a linha A do artigo 2º do projeto 10/2016. O projeto trata de acrescimento de dispositivos na Lei Municipal 2145/2002, que dispõe do parcelamento de débitos inscritos ou não na dívida ativa do município de Viradouro. Busca, na verdade, proteger o município contra os verdadeiros calotes que os são dados. E eu reconheço como algo necessário, porque o camarada tem lá 200 milhões de IPTU em dívida, aí ele precisa transferir a casa para um terceiro, ele vai lá, parcela, paga a primeira parcela da dívida parcelada, consegue uma certidão negativa positiva com efeito negativo e transfere o bem e nunca mais paga a prefeitura. Infelizmente isso acontece. Mas nós só podemos proteger o município naquilo que é, digamos, justo, mas que também é legal. Eu não posso fazer uma proteção no município que uma lei maior me impede. Então eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores quanto à linha A do parágrafo do artigo 2º, que vem dizendo o seguinte: a certidão positiva com efeitos de negativa a ser emitida pela Seção Municipal de Tributação, em razão do parcelamento de débito, deverá conter a observação de que não terá validade caso seja utilizada para fins de viabilizar a transferência do imóvel. O vereador Lindóia, que trabalha nessa área jurídica, há de convir comigo que eu não posso dar uma certidão positiva com efeito negativo, dizendo, ela está na tua mão, mas ela não serve. Então ela não tem o efeito negativo. Se ela tiver o efeito negativo, necessariamente ela tem que servir. Você passa a escritura com ela, da forma que está aqui, não poderia passar, entendeu? Eu sei que para o município seria melhor, mas o Código Tributário Nacional não permite. Artigo 155 do Código Tributário Nacional vai dizer que, na verdade, não pode ser dessa forma. Então, é por isso que eu estou pondo a emenda, para que o projeto, a gente proteja o município até o limite da legalidade, mas não contaminemos o projeto com a sua, não seria inconstitucionalidade, mas seria ilegalidade perante o Código Tributário Nacional. Muito obrigado, peço o voto de vossas excelências de apoio à emenda. A emenda continua em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
A emenda foi aprovada por unanimidade. Passo agora ao secretário que faça a leitura da... Precisa ler a justificativa? Vocês dispensam? Que o caminho é longo. Concedam as vistas no prazo regimental, vereador. Passamos ao projeto de lei do Executivo 11 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da justificativa e os pareceres. Dispensa? Eles dispensaram, vereador, só a conclusão dos pareceres. A conclusão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação diz o seguinte: seguindo o voto do relator, é favorável à tramitação do projeto de lei 012/2016 nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Viradouro, 7 de março de 2016. Professor Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passa ao projeto de lei do Executivo 13 de 2016. O projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão. Essa leitura da emenda... Como que você autoriza o descarte ou utilização de livro didático da rede municipal se ele tiver em condições de uso e dentro ainda da grade curricular? Essa é a minha pergunta. Aí o Manuel disse que tem essa resolução federal de que depois de 4 anos pode. Agora eu pergunto a vocês, se continua sendo utilizado o livro e se ele tiver em estado de utilização, qual o motivo do descarte? É uma questão que eu acho que vai ser muita responsabilidade. Nós falamos já disso de manhã, eu tentei responder ao senhor essa questão. Primeiro, nós temos a questão de desatualização. Segundo, nós temos, agora tem enxurrada de livros no ano seguinte. Não, eu entendi isso aí. Eu só estou querendo dizer aqui que se o livro for ainda aproveitável e estiver em condição de uso, e ainda estiver dentro da grade, não tem por que descartá-la, a não ser que seja excesso. Então, eu penso assim, mesmo porque aqui está dizendo que a administração, a Secretaria de Ensino, deverá classificar os mesmos. Então, a responsabilidade aqui vai ser em cima de quem de direito vai autorizar o descarte disso. Então, eu gostaria de propor aqui, senhores vereadores, que o parágrafo único seja acrescentado. Eu vou ler o parágrafo. Para fim desta lei, considera-se livro didático todo o material atribuído por meio de Programa Nacional do Livro Didático, acrescentando, regulamentado pela Resolução Federal CDFND número 60 de 2009, e por compra direta realizada pelo município. São 2 origens dos livros. Então, essa aí é a proposta que eu estou fazendo. Vereador, usa a tribuna. Depois, na hora de fazer a ata, ele tem dificuldade, usa a tribuna ali. Coloco a emenda do vereador Edson em discussão.
Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Continua. Acabou a emenda, né? Agora o projeto. Passa, acho que está mais que pede a dispensa. Vocês dispensam a leitura da justificativa? Tá. Só ver os pareceres, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Manuel, vereador Ailton, vereador Tiguera, Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ney, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vai se abster? Uma abstenção, então, do vereador Lindóia. Sete votos favoráveis. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 15 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, justificativa e pareceres. Por favor, vereador. Projeto de lei do Executivo, número 15/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 149.500. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, dispensa a leitura da justificativa, ou quer que leia os vereadores? Dispensa. Então eu consulto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador... você quer que eu leia, vereador, ou eu só faço a... Tá, vereador Ailton, vereador Tiguera, a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Senhora Presidente, demais colegas, com a anuência de Vossas Excelências, eu gostaria de pedir ao CODORNA para fazer a correção no artigo 1º, na penúltima linha, onde está escrito acondicionamento de lodo da lagoa de estabilização da estação de tratamento de esgoto 1 e do município de Viradouro. Tira esse E, que ele está sobrando aí. Eu não fiz uma emenda, porque era uma letra só para retirar. Peço a gentileza de Vossas Excelências de aceitarem a correção verbal. E gostaria de, aqui, cumprimentar a administração municipal, bem como cumprimentar o presidente do SAVE por essa conquista maravilhosa que fará com que a Lagoa de Tratamento 1, que já está totalmente assoreada, possa receber o tratamento devido do seu lodo e assim devolvermos ao Rio Pardo água limpa como o Pardo merece e honrar o nome da nossa cidade de Princesinha do Rio Pardo. Está aí o cumprimento, parabéns à administração e que Deus abençoe, que seja feito o mais rápido possível, porque a grande verdade é que hoje, vamos ser muito sinceros, nós estamos devolvendo esgoto disfarçado de água para o Rio Pardo. Nós falamos que temos 100% de esgoto tratado e já é uma farsa, porque não temos. Aquela água não tem mais a qualidade mínima desejável para ir para o Rio Pardo. E com essa limpeza, eu tenho certeza que voltará a ter essa condição. Lembrando que a outra lagoa também o tem, pedimos aí o esforço das autoridades na busca de solução também para a Lagoa 2. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passo ao projeto de lei do Executivo 16 de 2016. Verifica pareceres e emenda. Vereador. Um minutinho. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade.
Então, os pareceres, vocês dispensam a justificativa? Só a conclusão dos pareceres e a emenda. Projeto de lei do Executivo número 016/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 149.592. Eu já tenho aqui o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Manuel, vereador Ailton, vereador Tiguera, Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo 17/2016. Solicito ao primeiro secretário, acho que não tem regime de urgência, não. Faça a leitura da emenda. Vocês dispensam a justificativa? Só as conclusão final dos pareceres. Projeto de lei do Executivo número 017/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16.500. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem o seu parecer final. Vereador Manuel. Tá, eu vou ler. Na conclusão diz o seguinte: segundo o voto do relator, é favorável a tramitação ao projeto de lei 017/2016 nesta Casa de Leis, desde que o mesmo receba parecer favorável à sua tramitação por parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu gostaria de fazer uma indagação antes do parecer do nosso Senado. Pela ordem, porque tem uma diferença nos valores. Até a tribuna. Está gravando. Palavra, vereador Manuel. Excelentíssima senhora presidente, demais membros da casa, em modo especial os componentes da Comissão de Orçamento. Gostaria que os senhores observassem que o projeto número 17 dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 16.500, apenas R$ 16.500. Está dizendo aqui no artigo 1º que fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 16.500, para atender ao convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Na justificativa, vem dizendo que será usado mais especificamente para aquisição de materiais de consumo, para o fornecimento de lanches durante todo o ano, para um número de aproximadamente 200 alunos, durante todo o ano. Aí a gente vem no convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo, na sua cláusula 4ª, que trata do valor, nós temos o valor do presente convênio é de R$ 45.471,40 e não sei quantos, 43 centavos, desculpa, R$ 45.471,43 centavos, está na escrita, dá para ver. Sendo R$ 45.000 de responsabilidade do Estado e R$ 471 de responsabilidade do município. Se o convênio é de 400 e tantos mil reais, desculpa, de 45 mil reais, seria bom que fosse 400, de 40 e poucos mil reais, e a data de validade dele, se a gente for ver cláusula de validade, e ajudem os senhores onde está do objeto. Eu não estou encontrando aqui, nesse momento, mas o objeto é para um ano. O prazo de vigência é previsto, cláusula 2ª, pessoal. Cláusula 2ª, porque aqui está esquisito. Tem cláusulas por escrito e tem cláusulas em algarismo romano. Cláusula 2ª em algarismo romano, na 2ª lauda, descreve o seguinte: o prazo de vigência previsto na cláusula 7ª do instrumento original fica prorrogado a contar de 5 de março de 2015 até 31 de dezembro de 2016.
Parece que o limite do contrato é até o fim de 2016. E nós estamos abrindo apenas 16 mil reais. Por que não se abriu os 45 mil? Essa é a minha dúvida, entendeu? Sou favorável ao projeto, antecipo meu voto favorável, mas gostaria de entender aí por que motivo não se abriu o crédito completo. Se pode abrir depois, como é que é essa questão? Só para proteger o município com relação a possível perca e depois aquela devolução que a gente vê acontecer. De vez em quando, devolve-se o dinheiro que poderia ter sido usado. Então, só estou alertando para isso. Tem mais dinheiro para usar. Então, poderia o crédito ser aberto a maior. Muito obrigado. Você sabe falar, secretário, se tem alguma planilha, se foi isso? Eu vou suspender por até 5 minutos, para esclarecer. O projeto é Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, né? Não é da educação. O que eu tenho de conhecimento dele é que é uma verba que veio específica, no valor de 45 mil, teve todos os reajustes, né, por conta dele ter ficado em depósito, e ele tinha um plano, né, o qual está anexado aqui, um plano de trabalho. Ele sofreu algumas alterações que foram enviadas para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Foi feito, eu estou tentando falar aqui, eu não sei exatamente as dúvidas, porque me perdoe, mas eu acabei não acompanhando de ouvido, né, a dúvida do Manuel. Mas, assim, houveram algumas... tinha que se fazer a contratação, essa contratação tinha que ser por via de processo seletivo, foi feita a abertura de um processo seletivo para contratação. Tem aqui previsto a questão de valores gastos com os lanches e o valor gasto com material. Qual é a dúvida, Manuel? Me desculpa. Sim. Sim. Sim, então, mas a compra do material foi realizada. Eu não... É porque tem o valor da contratação, é previsto o valor do professor coordenador, do instrutor, tem uma grade aqui no anexo. Professor coordenador e assistente. E daí tem um valor já previsto. Sim. Sim. Sim.
Certo. Ele pode ser aditado por até 5 anos. Sim. Agora, eu não sei, aí seria bom, não vai organizar nisso, né, que também é... Inclusive, aqui, se você pegar na última página aí, tem até uma notificação do tribunal aqui, onde fala no convênio 214 do distrito, que falou assim, o valor repassado foi de R$ 45.000. Correto. E teve até a notificação. O que eu imagino que pode ter ocorrido aí? Já existia na contabilidade um X de verba. Então, foi utilizado pelo X de verba. E como o dinheiro é maior, ele pode estar pedindo essa apresentação de 16.500 para estar utilizando, remanescendo o dinheiro para que não haja devolução. Pode ser isso, para estar computando. A outra parte já tem sido usada. Já tem sido usada pelo projeto social. Porque na ocasião, o que houve? Não fez as do... Sim. Pode, por gentileza, utilizar no artigo, porque ainda não abriu o crédito. Está aqui ainda para abrir o crédito? Não, utilizou essa parte desse dinheiro. Não, sim. Pode ter que ter esse dinheiro, então só que ele tem o dinheiro, o convênio tem o dinheiro, só que ele não tem aberto a contabilidade. Sim, sim. Só está utilizando. Não, mas é que está. Onde é que ele utilizou o valores remanescente disso, desse convênio? Já que era para dividir em 2 tipos de dotação. Aqui tem uma planilha do que era para ser consumido. Sim, mas para que o município gaste esse dinheiro, é necessário que a Câmara aprove o recebimento para incorporar no orçamento. Se não tiver no orçamento, como é que você gasta? Então tem alguma coisa aqui que não está batendo. Não seria importante consultar, senhora presidente? Eu queria fazer uma proposta com o aval do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Manuel, dizendo que foi favorável ao projeto. Eu só acho o seguinte, nós temos 2 alternativas aqui que eu não constei a Comissão de Finanças e Orçamento, porque ele submeteu a... Sim. Tá. E eu confesso que eu estou meio confuso também com relação a... Então nós temos 2 alternativas que eu queria fazer com a permissão da presidente, fazer uma colocação. Nós votamos o projeto e depois solicitamos que nos seja informado com referência a esse assunto, ou nós retiramos o projeto da pauta? Eu acho que... Complementaria a sua ideia, tira da pauta, faz uma extraordinária. Mesmo porque, se não tiver de acordo com o convênio, o Estado não repassa o recurso. Não está em regime de urgência. O Estado repassou esse Não, valor. tudo bem, mas para você tem que ter a lei, tem que ter a lei do valor. Se for por vista, então vai ser só na próxima sessão ordinária. E se retirar de pauta, pode convocar uma extraordinária se tiver urgência do dinheiro. Você pode estar... Só um minutinho, então reabre a sessão, presidente, para a gente discutir esse assunto, né? Isso mesmo. A contrapartida é 1.080. Professor Manuel. E a contrapartida é 1.000 e poucos reais. É essa a diferença. É essa a diferença. Presta
Presta atenção, o valor, se tivesse batendo, pelo menos o valor destinado a isso, mas não está, porque é 20 e poucos mil, está vindo 16. Por que essa diferença? Então não adianta você aprovar um projeto que está divergente do valor do repasse. Reabrindo a sessão, vou fazer o seguinte, eu vou retirar o projeto de pauta, a gente volta numa extraordinária. Porque a Liliana, ela até, coitada, tentou, né, mas não é da pasta dela, é da pasta do governo, mas ela vai prontamente ajudar a gente. Ok, pessoal? Eu retirei de pauta, vou estar colocando numa extraordinária, porque não é da pasta da Secretaria da Educação, aí tira Nós vamos ter que fazer uma extraordinária mesmo, já. Passamos agora ao projeto de lei do Legislativo 1 de 2016, de autoria do vereador Manuel Brandão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda justificativa e dos pareceres, por favor, vereador. Projeto de lei do Legislativo número 001/2016, que autoriza a autarquia SAVE a realizar sorteios mensais de bens móveis em favor dos contribuintes que fizerem uso racional dos recursos hídricos no município de Viradouro. Autor, vereador Manuel Aparecido Brandão. Vereador. Tá. Então eu consulto as comissões e tenho o parecer aqui da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que diz o seguinte: seguindo o voto do relator, é favorável a tramitação do projeto de lei número 2016 do Legislativo nesta Casa de Leis, vereador Manuel Aparecido Brandão, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Júnior, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Senhora presidente, demais colegas, venho rapidamente à tribuna apenas pedir o voto de vossas excelências para esse projeto, no sentido de que o SAVE passe a premiar pessoas que venham a economizar mais água, colocando metas para serem cumpridas pelos munícipes, de tal modo que incentive o uso racional. Com isso, você favorece o meio ambiente e você favorece o SAVE, porque gasta-se menos produtos para o tratamento da água, gasta menos energia também nesse tratamento e distribuição da água. Quero pedir a vossas excelências o voto favorável ao projeto e agradeço pela atenção de todos. O projeto continua em discussão. Cadê os vereadores? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereador, favorável? O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à palavra livre. Para explicações pessoais, a palavra está livre. Peço palavra? Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus. Eu queria só fazer uso da palavra, só um minutinho antes de você finalizar. Por favor. Vereador. Palavra, vereador Ernei. Vereadora Presidente Fabiana, quando nós abrimos a sessão aqui, eu cumprimentei todas as pessoas que se fazem presente, mas eu queria, ao finalizar a nossa reunião de hoje, mas eu quero aqui externar os meus cumprimentos a um velho amigo que fazia muito tempo que eu não via, e é um motivo de honra e satisfação te ver aqui, o meu amigo popular Djalminha, velho amigo de velhos tempos. Obrigado por você estar aqui nessa casa hoje, venha sempre, será um prazer, viu, Djalminha? É motivo de honra e satisfação. Agora, finalizando, quando fiz a moção referente às datas comemorativas, eu mencionei lá, dentre as datas,
o Dia Internacional da Mulher. E eu não poderia finalizar esta nossa sessão de hoje e externar aqui, partindo da minha filha, da minha esposa e das outras filhas minhas, e a todos vocês, mulheres, o dia 8, pelo Dia Internacional da Mulher, vocês, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, eu quero pedir a Deus que continue abençoando a vida de cada um de vocês. Os meus parabéns por esta data maravilhosa. A data é só um significado, o importante é o dia a dia de vocês, mulheres guerreiras. Muito obrigado, parabéns e Deus abençoe vocês todos. Parabéns, Ernei. Aproveito também para cumprimentar nós, mulheres, né? Esse merecido, dizer heroína. Parabéns. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Havendo número legal, dou por aberta mais essa sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem no mesmo. Boa noite a todos. E vamos